Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula da disciplina de programação orientada a objeto. Sou a professora Janaína e vou estar trabalhando com vocês com esta disciplina. Antes da gente começar, né, semana passada, inclusive na aula na terça-feira, a Josi havia comentado com vocês de a gente ter 2 aulas essa semana e 2 aulas na semana que vem, para não estar entrando ali no dia 22 e no dia 29, né, e mesmo assim, né, ficar uma aula ainda para janeiro. Então eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, se vocês topam ter aula dia 11, quinta-feira. Depois, dia 16, que seria a terça-feira normal, e aí no dia 18, né, então a gente vai antecipar as aulas, pessoal, para não ficar naquela semana ali entre Natal e virada do ano, né, então eu gostaria que vocês fossem colocando aí no chat se vocês, topam, né, a gente ter 2 aulas aí nessa semana e 2 aulas na semana que vem, né. Aí, assim, vocês também já adiantam, tem mais tempo ali para realizar a prova, né, e também não fica, né, com aquela semana ali de Natal e de virada do ano, tendo aula, tá certo? Pode falar, Edgar. Ia ser então terça e quarta ou terça e quinta? Terça e quinta, Edgar. Ok? Mais alguém com dúvida, gente? Então seria, até vou colocar aqui para vocês, né, seria terça e quinta, no mesmo horário, tá. Então quinta agora, dia 11/12, e depois no dia 18/12, além das aulas normais, né, hoje e dia 16. Tudo certo? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso? Todo mundo concorda? Pelo que o pessoal colocou aqui, ok, né, gente? Aí, assim, nós não ficamos, né, na semana de Natal e nem na semana, de Ano Novo, e assim vocês conseguem antecipar um pouco aí, eh, as aulas, né. Encerra-se antes de vocês terminarem o mês de dezembro, tá certo? Tudo bem então? Então tá bom, gente. Então vamos começar a nossa aula de hoje, né, a nossa primeira aula da disciplina de programação orientada a objeto. Quem chegou agora, né, gente, eu vou me apresentar, né, para vocês, porque é a nossa primeira aula. Eu sou a professora Janaína, sou graduada, em bacharel em informática aqui pela Universidade Estadual de Maringá, e tenho algumas pós-graduação. MBA em teste de software, gerenciamento em banco de dados, ciência de dados e docência no ensino superior. Atualmente estou finalizando meu mestrado em gestão do conhecimento nas organizações e também estou, cursando aí uma licenciatura em pedagogia. Sou formadora, conteudista de vários cursos aí na área, né, e também já trabalhei ali como analista, como testadora e também como programadora. Então vamos lá, gente, quais que são os nossos objetivos da nossa aula, né? Então, primeiro a gente vai introduzir um pouquinho a programação orientada a objeto. Eu acredito aí como, né, para vocês é a última disciplina. Vocês aí já tenham, né, algum conhecimento, de repente muitos de vocês já trabalham na área, mas a gente vai fazer essa introdução. Vamos relembrar ali uns conceitos fundamentais, como classes, objetos, atributos e métodos, e a gente vai praticar um pouco e também eu vou lançar alguns desafios para vocês na aula. Então, a nossa aula de hoje, né, ela vai ser, uma mais prática e desafio, a gente trabalhar com esses conceitos,
né. E aí eu gostaria que vocês participassem respondendo aí no chat, né, eu quero ouvir a opinião de vocês, a contribuição de vocês aí durante a nossa aula. E para a gente começar, vocês vão parar um pouquinho e vão pensar na seguinte pergunta, né, gente: como que vocês organizam suas coisas, né? Por exemplo, a mochila de vocês, o quarto, o celular, né? Por que que a gente não guarda tudo misturado, né? Eh, e eu gostaria que vocês fossem colocando, gente, aí no chat, né. Então nossa aula hoje vai ser aí uma aula bem participativa, gostaria que vocês respondessem, né, as perguntas. O pessoal aí que já tem, né, uma experiência na programação, pode compartilhar aí, eh, os seus conhecimentos, suas ideias também, né. É tudo misturado, Edgar? Então tá bom, mas assim, você fala tudo misturado, você leva tudo misturado na mochila, no quarto, no celular, para não virar uma zona, isso mesmo, né, Diego, para não virar uma bagunça, né. Então, por mais que o Edgar tenha colocado que com ele tudo é misturado, mas no fundo, a gente ainda guarda algumas coisas, né, a gente não mistura algumas coisas com outras coisas, né, gente. Pelo menos assim, você tem sua mochila, o celular vai no bolso, né. Hã, você ainda tem uma certa organização, por mais que seja, entre aspas, digamos assim, algo misturado, né. Mas essa questão, né, gente, de falar em algo misturado e por que que a gente organiza, vamos continuar pensando, né. Assim como a gente organiza nossos objetos no nosso dia a dia, programadores também precisam organizar o código, senão a gente acaba misturando tudo, né. Usando a frase do nosso colega, vira uma zona, né, gente. Apesar que, alguns programadores, né, têm um costume, assim, do seu código para ele estar organizado, mas quando alguém olha, vê que tem alguma coisa desorganizada, né. Mas a gente tenta organizar o código, né, seja ele ali na forma com que a gente pensa, né, de uma certa maneira lógica, e o nosso dia a dia nós pensamos de forma lógica desde quando a gente levanta, porque a gente já começa a pensar, né, o que que eu vou fazer, o que que eu vou usar, onde que eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho, você tem várias decisões ali que fazem com que o seu dia não fique, né, todo desorganizado. E a gente organiza o código pensando nisso também, né. Então a programação orientada a objeto, gente, é um jeito, né, da gente organizar programas, só que inspirado no mundo real, né. Por isso que eu coloquei a frase para vocês pensarem por que que a gente não mistura tudo, né. Por que que o nosso dia a gente tem essa tendência de, organizar o nosso dia a dia, né. Então justamente pensando nisso que o que que é a programação orientada a objeto, né. E aí eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, gente, quem que já tem aí conhecimento na programação orientada a objeto ou na programação estruturada ou que trabalha com programação web ou programação lógica, né, por exemplo, Prolog, Python ou, né, vão colocando aí no chat se vocês já têm alguma experiência, quem que trabalha na área, quem que ainda está, né, procurando algo, quer migrar aí de área, né. O Bruno trabalha com Java, muito bom Java, então, Bruno, então você vai me ajudar aqui na aula, né, até porque Java, linguagem aí, de programação orientada a objeto. Vão colocando aí no chat, gente, quem mais aí tem conhecimento, né, de programação. Python para automações, Diego, muito bom. Python também, né, apesar de que Python ele, figura ali, né, não só como um paradigma de orientação a objeto, mas ele está, em outros paradigmas também. Bom, gente, programação orientada a objeto, ela é um paradigma de programação, é um modelo, né, que busca representar elementos que nós temos no nosso mundo real dentro de um sistema.
Então, em vez da gente pensar em funções e dados soltos, né, a gente começa a olhar para objetos. Então, lançando uma pergunta aí, gente, o que que é paradigma de programação? Bruno, Diego, né, Bruno que é de Java, Diego que é de Python. O que que é um paradigma de programação? Vamos lá, uma pergunta aí para todos. Já temos 22 participantes. Um estilo de programação, um modelo, gente, né, o paradigma de programação, ele é um modelo, né, um estilo de programação e ele define como que os programas eles devem ser ali estruturados e escritos, né. Então é como se a gente tivesse ali um padrão de pensamento, né. E esse padrão de pensamento ele vai direcionar para quê, né, gente? Para nós tentar organizar e para a gente resolver, né, os problemas que a gente precisa, resolver quando você desenvolve aí um código. Alguns paradigmas de programação, né, por exemplo, aí a orientação a objeto é um estilo, né, nós temos paradigmas funcionais, como exemplo a gente tem aí Scala, Lisp, Haskell, a gente tem um paradigma imperativo, que é a linguagem C, Pascal, a gente tem aí a orientação a objeto, como eu falei para vocês, que Python, C Sharp, Java, mas a gente tem um paradigma lógico, né, gente, que é o Prolog, né. Então, para quem trabalha aí com a parte lógica, voltada também com a IA, por exemplo, né, e machine learning, trabalha com Prolog e trabalha com Python também, né, gente. O legal é que ele figura ali tanto no lógico, como no imperativo, como na orientação aí ao objeto, né. Bom, quando a gente fala, né, de trazer as coisas do mundo real, é porque esse modelo ele vai usar objetos, né, que vão representar aí, gente, as coisas do mundo real. Até então, né, antes da programação objeto, a gente tinha aí o paradigma imperativo ou a programação estruturada, em que nós trabalhávamos com funções, né, então tinha aqueles códigos gigantes e se você tivesse que fazer alguma alteração, alguma mudança, você voltava lá para o início do código, né, se você fosse mudar uma variável, por exemplo, e aí você vinha linha a linha do código ali, tratando toda aquela mudança que você fez numa simples variável, né. A programação a objeto, gente, o legal dela é justamente isso, né, é representar as coisas do mundo real. Então a gente vai trabalhar com objetos aonde eles têm características, né, se a gente olhar hoje para o mundo real, a gente tem os objetos, algo, coisas do nosso mundo real, e todos eles têm características, né, então a gente fala que são os atributos, e esses objetos, eles têm ações que eles sabem fazer, que são os nossos métodos que a gente vai ter. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar, né, no carro, e a gente fosse pensar em características do carro, eu poderia ter cor, ano, modelo, né, se ele é 4 portas, se ele é álcool, se ele é, híbrido, se ele é elétrico, se ele é e assim você começa a colocar ali atributos. Métodos é porque eu posso ligar, eu posso acelerar, eu posso frear, né. Quando a gente fala de atributos, cor, ano e modelo, normalmente por que que nós utilizamos esse tipo de atributo? Porque em cadastros, né, é muito mais comum a gente trabalhar com cor, ano, modelo do que você colocar, por exemplo, se o carro é 4 portas ou não, né. Claro que depende muito ali do sistema que você, estiver modelando. Então, a gente olha para os objetos para representar as coisas do mundo real. Se a gente for olhar para pessoas, a gente vai observar que independente,
da pessoa, se ela é física, se ela é jurídica, se a pessoa é vendedora, se ela é um médico, se ela é um dentista, a gente vai ter algumas características, né, como nome, como endereço, como idade, se é um CPF, se é um CNPJ. Então são formas da gente representar esses objetos. E a gente tem métodos, né, que são as ações ali que eles sabem, realizar. Então, gente, programar com objetos é como explicar ao computador como que o mundo funciona. E isso foi algo importantíssimo dentro da área da programação, porque, antes, né, ficava muito mais, não vamos dizer difícil, né, mas um pouco mais complexo a questão da programação, porque a gente tinha que pensar muito, em códigos mais sequenciais, mais estruturais, de forma mais imperativa, as funções, e muitas modificações que você, tinha que realizar no código, você tinha que voltar lá para o início, começar a realizar, né, uma verificação em todo o código para que você conseguisse fazer manutenção. Quando a gente olha agora para como que o mundo funciona, se torna muito mais fácil, porque é o nosso dia a dia, a forma de pensar e a forma de representar. E aí a gente tem aí, né, alguns. Java foi a primeira linguagem a usar APO? Não, né, a programação orientada a objeto não foi uma das primeiras, mas foi ela, né, que fez com que a programação orientada a objetos se tornasse o que ela é hoje, né, gente. Inclusive, tem um site, deixa eu colocar ele aqui para vocês no chat, gente, que eu acho muito interessante, algo assim que quem é da área, eh, precisa, acompanhar. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, tem um site chamado Tiobe, ou Tiobe, né, aí vai da pronúncia de vocês, e ele traz um ranking, gente, de linguagens de programação mais usadas no mundo, tá. Então quem quiser acessar esse site, ele é atualizado, gente, mensalmente, né, e ele traz ali, e ele tem todo um histórico das linguagens de programação ano a ano, né. Então, quem está no topo, quem é a primeira, hoje a linguagem mais usada no mundo é Python, né, então a segunda, a terceira, e aí tem um histórico ali, tá. Então além de vocês terem as 20 mais, tem as 50 e ele chega a 100 linguagens de programação para vocês terem uma ideia, tá. E aí, né, acessem, gente, tá. Acessem para vocês aí, terem uma ideia, né, ele explica muitas vezes por que que uma linguagem, né, ela passou, por exemplo, de um ranking, que ela estava em primeiro, por que que ela passou agora para ser segundo, né. Por exemplo, Java, há muito tempo atrás, né, ela estava ali ocupando o primeiro, segundo lugar, hoje ela já passou para quarto lugar, né, em 2024 ela estava em terceiro, em 2025 ela passou para a quarta posição, e C, gente, C Sharp, aliás, C++ são a primeira e a segunda. E em 2024 a linguagem C ela era a quarta. E C++ era a segunda, hoje ela é a terceira, mas C passou a ser segunda. Então tem C Sharp, tem JavaScript, tem Visual Basic, que lá em 2024 estava em nono, hoje passou para sétimo. SQL, né, gente, que apesar de não ser uma linguagem de programação, é uma linguagem ali de consulta estruturada para banco, mas ela está no ranking. Peers, ela estava em 26ª, passou para nona posição esse ano, tem Delphi, tem Fortran, MATLAB, Ada, Go. PHP, gente, ela estava em 12º em 2024, hoje está em 16º, né. Então, assim, tem aqui uma lista, tá, é um site que
É. A Tati colocou: "Ainda usa um VB?". Nossa, uso e muito, tá, Tati? Uso muito. Em outubro, foi em outubro? É. O Excel fez 40 anos de existência, né, gente. O Excel fez 40 anos, então, para vocês terem uma ideia, o Excel ele ainda é utilizado no mundo inteiro, né, e o pessoal acredita que o VB, o Visual Basic, né, continua aí nessa linha justamente por causa dele, e ele fez quarentão, né, e continua sendo usado, né, gente, e muito por sinal o Excel, e a gente acredita que ele ainda vai continuar apesar de muitas outras coisas novas, né, então acessem. Aprendeu VB quando você tinha 30 anos atrás, é isso aí, e continua sendo usado, né, gente. COBOL, né, inclusive algumas empresas contratam um programador em COBOL que é muito difícil, né, de Sempre. de achar, né. Quem comentou isso? Né, tem ainda, gente, ainda muitas linguagens de programação, então deem uma olhada, gente, salvem esse site, né, ele traz ali de cada mês a mês, né, às vezes tem algumas linguagens de programação que mudam de posição, algumas que estavam, né, mais embaixo, subiram lá para cima, porque tem todo né, uma história, então é bem interessante, tá. Deixo para vocês, sempre darem uma olhada e também para ver como que está o mercado com relação às linguagens aí de programação, né. Vamos lá, gente, alguns conceitos principais, né, o pessoal aí que trabalha com a linguagem de programação Java, né, gente, ou PHP ou Python também, né, alguns conceitos que nós temos na orientação ao objeto, né. A classe, gente, nós falamos que ela é como um molde, né, o nosso projeto ali. Ela define, então, os atributos, né, que os objetos terão. Então, por exemplo, se a gente fosse olhar para o nosso mundo real, o celular é uma classe e o celular de cada aluno, ele é um objeto dessa classe, até porque cada aluno tem aí um celular, né, com características, diferentes cada um. Outro é o objeto, né, que é uma cópia aí de uma classe, uma instância, algo concreto criado a partir desse molde, a partir ali desse projeto. Então, como nós colocamos, né, que o celular é uma classe, poderíamos colocar que o celular da Ana, né, ele pode ser ali da cor preta, ter 128 GB, e o celular do João ser de cor azul e ele ter 256 GB. Ambos pertencem a essa classe celular, mas cada um deles aí tem as suas características, né. Outro conceito principal também, né, para a gente relembrar, são os atributos, que são as características aí, gente, de uma classe, né. Então, por exemplo, para a classe aluno, poderíamos ter ali nome, idade, turma, e entre outros, atributos. Vinícius? Oi, professora, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, estou sim, Vinícius. Eu fiquei um pouco confuso na questão da classe do slide anterior para o atributo desse slide atual. Você ficou com dúvida na questão da explicação ou com Isso, relação ao conceito em si? isso da explicação e do conceito. Você já trabalha com programação, Vinícius? Não, sou um aspirante, professora. Você é um aspirante muito bom, né, muito bom, Vinícius. E você, pretende atuar com a área da programação ou outras áreas também? Eu já trabalho com TI, professora, mas eu trabalho com suporte. Ah, Na, muito na verdade, bem, estou querendo fazer uma transição de carreira. muito bom. Todo mundo começa no suporte, né? Sim. Com certeza, no suporte a gente já aprende muita coisa. Então vou voltar ali na classe, né. A classe, ela é uma instância, né, ela é como um molde. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma classe chamada pessoa, né, cada pessoa ali, a Ana ou o João, né, é um objeto dessa classe. E a gente fala que a classe ela define aí os atributos e os métodos que os objetos terão. Então a gente pode falar que o celular de cada aluno, ele é um objeto dessa classe.
Para ficar mais fácil, a gente vai ter alguns exemplos que eu vou dar para vocês, com relação tanto à classe, com relação aos atributos e com relação aos métodos que não são aí os nossos conceitos principais, tá? Então olha só, os atributos, eles são características de uma classe. Então, se eu olhasse para a classe aluno, ou uma classe pessoa, ou uma classe carro, ou uma classe celular, ou uma classe produto, o que nós teríamos de características de cada uma dessas classes, né? Se eu olhar para o aluno, nome, idade e turma. Poderia ser uma classe professor, uma classe vendedor, uma classe programador, uma classe médico. Quais são as características dessas classes, né? Muitas vezes, por se tratar de pessoas, eu vou acabar tendo nome, idade, vou ter ali um CNPJ, vou ter um endereço, né? São características ali dessa classe. Agora, quando nós olhamos, gente, para métodos, né? São comportamentos e ações dessa classe. Então, para o aluno, que ele tem nome, ele tem idade, ele tem turma, eu poderia colocar alguns métodos, né? Estudar, o aluno ele estuda, o aluno ele pode fazer uma prova, o aluno ele apresenta ali um trabalho, o aluno ele pode consultar a nota dele, o aluno pode fazer a matrícula em uma disciplina, então são comportamentos ou ações dessa classe aí, tá? Alguém levantou a mão, alguém quer perguntar algo? Professora, eu associei aqui a explicação da classe a uma tabela no banco de dados. No Há um caso, aluno, isso, há um cadastro de alunos, né? aí dentro do aluno tem as características, os atributos. Isso, né, no caso ali eu vou pensar mais em questão de nome, questão de endereço, né, seriam ali os nossos atributos que dentro do banco de dados a gente acaba olhando mais como, um campo ali Sim, dentro, né, mas tá, é isso mesmo, tá. perfeito. Aí, por que que programação orientada a objeto, né, gente, ela é importante? Até o pessoal perguntou, né, se Java tinha sido a primeira linguagem orientada a objeto, ela não foi, porém ela foi um grande marco dentro da programação, justamente porque você consegue organizar o código, né, a gente consegue visualizar o nosso mundo real e a gente organiza o código melhor do que você tivesse trabalhando ali com uma programação estruturada. Facilita, gente, a manutenção, achar erros, melhorar o seu código, porque eu vou olhar para a classe, eu vou olhar para atributos, eu vou olhar para métodos. Agora vocês imaginem você pegar um código, por exemplo, que a nossa colega ali colocou, né, em Visual Basic ou trabalhar com Pascal, até linguagem C, né, ou um Fortran ou ali um COBOL ou algo desse gênero em que, gente, eram linhas, linhas e linhas de códigos, né, funções, procedimentos, e aí você tinha tudo isso ali dentro de um único arquivo. Na hora de você trabalhar com a manutenção para você achar erros, né, principalmente quando você tinha que adicionar uma variável a mais, você tinha que passar pelo código inteiro em buscas, né, de erros, às vezes por causa de uma vírgula, por causa de uma aspas, e aí você tinha que fazer isso em todo o código, né. Então, com orientação a objeto, facilitou, né, essa manutenção aí para você achar os erros. E a reutilização do código, né, gente, eu acho que esse foi, uma das partes mais importantes olhando hoje para a programação orientada a objeto, é a questão de você reutilizar o código, né, você não precisa escrever tudo de novo, né, principalmente quando nós trabalhamos com cadastros, porque se vocês pararem para pensar, todos os sistemas que a gente utiliza do nosso dia a dia, se a gente tem um cadastro, seja ele de usuário, um cadastro de cliente, um cadastro
de fornecedor, o cadastro de pessoa em si. Vocês vão ver que nós vamos ter campos ali, características, né, os atributos que são comuns para todos. O que muda muitas vezes um sistema, de um hospital para um sistema de uma loja, por exemplo, com relação ao cadastro? É que um eu vou ter a figura pessoa paciente e o outro eu vou ter uma pessoa cliente, uma pessoa vendedor, no outro eu vou ter ali o paciente. Mas se a gente for analisar ali o que eu tenho, né, com relação a campos, características, eu vou ter nome, eu vou ter endereço, eu vou ter telefone, eu vou ter CNPJ, eu vou ter CPF, eu vou ter ali, eh, aquilo que já é comum, né, porque está representando o mundo real. A única diferença é que eu vou ter sistemas em que aquilo, né, aquela pessoa é um paciente, aquilo é, né, um vendedor. O produto, gente, é a mesma coisa, independente do produto, se ele é o produto lá do supermercado, se ele é algo que você compra na web, se é um produto que você vai na loja, ou ele é um medicamento, ele é uma farmácia, é um produto da transportadora, a gente vai ter o nome do produto, a descrição dele, o fornecedor, o preço, a quantidade, o peso e claro, né, cada sistema vai ter suas características, então a questão de você reutilizar o código que você já tem, né, não precisar reescrever tudo de novo. E a programação orientada a objeto, ela é usada em jogos, apps, sites, sistemas, robóticas, né, então, a gente tem ali uma ampla utilidade, né, de todas essas importâncias aqui, gente, a questão da organização e a reutilização, acredito que sejam ali as maiores contribuições da programação orientada a objeto. Vamos lá, gente, o que o código faz, né? Coloque aí no chat, gente. Não precisa descrever totalmente, mas só me fale o que esse código ele está fazendo. Não importa aqui se está em Java, se está em Python, tá? Mas analisem, né? E coloquem aí no chat, gente, o que ele está fazendo, tá? Tentem buscar ali palavras, o que ele nos traz. Vamos lá. Tá, 2 alunos, pedindo entrada de nome e idade, definindo nomes, ok, mas coloque aí, gente, se é classe, se é atributo, se tem método. Coleta o nome e idade do aluno e cria uma frase de apresentação. Muito bem, Vinícius. Apresentar é método, muito bem. Que mais? Vão colocando aí no chat. O que é classe, gente? O que são os atributos aqui? Apesar que já tem algo ali falando, né, criando objetos, classe aluno. Aluno é classe. Nome, idade, isso, atributos. Então, assim, olhando para o código, né, gente, independente se qual é a linguagem de programação que nós temos aqui, olhando, a gente já consegue pensar, né, em se é classe, se é objeto, né. A primeira coisa que vocês colocaram, né, é que está pedindo ali a informação para o aluno colocar o nome, para o aluno colocar a idade, né, vocês estavam certíssimos, né, então quer dizer que se fosse apresentar uma tela, iria solicitar, né, o nome do aluno, iria solicitar ali, a idade do aluno, né, e iria mostrar isso na tela, apresentar isso na tela, né. Então ficou fácil de a gente olhar, identificando, né, essas características aí do que nós temos no código, né. Então realmente o que vocês colocaram é isso aí, né, a gente temos ali uma classe aluno, né, o nome do aluno, a idade do aluno, ele está
apresentando, né, eu sou o aluno tal, eu tenho tantos anos, e ele está mostrando ali o aluno, a Ana e o João, e está apresentando, certo? Se a gente fosse, né, pensar numa Professora, resposta, pode falar. desculpa atrapalhar. No slide anterior, ele está atribuindo a variável aluno 1 para o objeto e a variável 2 para o objeto. Isso, são 2 objetos, a Ana e o João. Certo. E cada um deles tem seus próprios atributos, porque a idade de cada um deles é diferente, né, e eles executam métodos diferentes também. Perfeito. Então, um exemplo de resposta aqui, que é isso que vocês colocaram aí pelo chat, né, gente? Ele cria uma classe aluno, cria os objetos reais Ana e João, cada um tem seus próprios atributos, né, no caso ali a idade, um tem 16, o outro tem 17, e eles executam aí métodos diferentes, porque vão estar apresentando, né, essas características, esses atributos aí, certo? Vamos lá. Um desafio para vocês, tá, gente? Tem um QR Code aqui, tá? E vai ter um link. Vocês podem estar utilizando o celular, mas eu vou colocar o link para vocês. Eu quero que vocês escolham um objeto aí do mundo real e vocês vão definir o nome da classe, vocês vão dar 3 atributos e vocês vão criar 2 métodos, tá? Pode ser o objeto que vocês acharem interessante, tá? Eu vou colocar aí no chat. Quando vocês abrirem esse QR Code, ele vai estar lá como desafio de programação orientada a objeto, e vocês vão ter um sinalzinho de mais, tá? E nesse sinalzinho de mais, vocês vão clicar e aí vai abrir uma tela para vocês poderem colocar ali a resposta, gente, desse desafio, tá certo? Vou dar uns minutinhos aí para vocês, então, pensarem aí no objeto desse mundo real e definir o nome da classe, 3 atributos e 2 métodos, tá? Vocês podem descrever, quem quiser colocar como um código, gente, pode colocar também, fiquem à vontade, mas é só para vocês aí descreverem para esse desafio, tá certo? Me avisem se vocês conseguirem acessar certinho aí. Professora, depois que clica no Pedro, link, aí tem que fazer mais alguma coisa? tem um sinalzinho de mais, Vinícius, lá no finalzinho, tá? Então, Certo. por exemplo, quando você mirar ali o celular, né, ele vai abrir e ele vai trazer para vocês lá no finalzinho da tela um sinalzinho de mais. Você vai clicar no sinal de mais, vai pedir o assunto e escrever algo. E depois que você escreveu, tem o botão para enviar. Tá, e no caso seria a classe e o Os atributo? 3 atributos e 2 métodos. Então, pensa numa classe: carro, bicicleta, um produto, pessoa. Vou dar um tempinho. Tô vendo que já tem 3 acessando. Pessoal aí que conhece Java, gente que tem alguma linguagem, vocês podem também colocar dessa forma. Quem quiser coloca só no texto mesmo, né, como a gente fez o anterior, né, o nome da classe, 3 atributos, 2 métodos. Vocês podem alterar, vamos lá. Wangerson, isso? Se eu falei o nome errado, você me corrija. É Vankerson. Wankerson, né, diferente seu nome. O pessoal te chama como? Vankerson mesmo. Wankerson, né?
Muito bem. Classe carro, atributos cor, modelo, velocidade atual, métodos acelerar e frear. Muito bem. Gustavo, garrafa, atributos, material, volume, cor, métodos lavar, pintar, gravar imagem. Bruno, classe animal, atributos, espécie, raça e cor, métodos andar, correr, dormir. Muito bem, gente, muito bem. Isso aí. Deixa eu aguardar mais uns minutinhos. Silvana, classe cachorro, raça, cor do pelo, peso, métodos correr, latir. Muito bem. Tiger, classe filho. Nome, idade, brincar, estudar. Elson, personagem de jogo. Classe guerreiro, vida, força, inteligência, andar, correr, pular. Tatiana, classe pessoa, altura, peso, CPF, andar, falar, fazer. Muito bem, o Vangerson já colocou ali as classes, já programou. Tô digitando ainda. Tá digitando, eu tô vendo, tá oscilando ali, né. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, né, como que tá ficando. Ed colocou classe carro, motor, pneu, banco, modelo, aceleração, muito bem, tá faltando métodos. Muito bem, função de acelerar, velocidade atual. Muito bem. O Elson gosta de jogos, né, Elson? Muito bom, muito bom. Mais alguém, gente? É, eu diria que eu fiz o carro PHP ali. Isso. Muito bom. Bom, esse link, gente, que eu coloquei para vocês, né, em ir para programação, mais para jogos. Muito bem, Elcio, muito bem. Né, o pessoal que gosta de jogos, né, ou você vai para programação ou você vai aí para uma computação, né, gráfica, que estão áreas aí também com, digamos assim, muitas vagas, né, gente. Outra área, né, não sei para quem aí não quer ir para programação, mas de repente acha interessante a área da segurança, né, a área de banco, a área de segurança e cibersegurança, né, gente, é umas áreas aí, analistas, de BI, cientista de dados, analista de dados, são áreas em que sempre tem vagas, né, e às vezes falta pessoal aí nessas áreas para se trabalhar. Muito bem, gente, esse link que eu coloquei para vocês, ele é de uma ferramenta chamada de Pedlo, ele é como se fosse um repositório, tá. Então, a gente trabalha ali com respostas, compartilhadas, então é um ambiente, né, vocês vão perceber que tem a resposta ali dos colegas também, né, então, se vocês perguntarem se o colega está vendo, né, a sua resposta, sim, né, está vendo ali a sua resposta, né. Muito bem, colocaram aqui uma classe bebê, nome, idade, peso, método chorar, mamar e brincar. Muito interessante, ó, uma classe aí diferente, né, das que nós tínhamos até agora. E nós vamos usar, né, esse repositório aí, gente, para vários outros desafios que eu vou dar para vocês, inclusive depois vai ter uma tarefa de casa, um exercício, né, para vocês estarem realizando, e aí a gente vai visualizar ali, eh,
o que cada um está respondendo, né. André, eu também tenho essa vontade. André, a vontade de, né, por causa da classe bebê, né. Muito bem, a minha já passou essa vontade há bastante tempo, né, gente, se for com relação a isso, né, Vinícius. Então vamos lá, gente, olha só. Alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês: bicicleta, personagem de jogo, né, o nosso colega aí já colocou, né, vida, força, nível, atacar, defender. Ele já colocou também, né, outros métodos aí, outros atributos. Bicicleta, cor, marcha, aro, pedalar, frear, né, vocês colocaram carro. E aí, gente, temos vários exemplos aí para o desafio que eu lancei para vocês. Então vamos lá. Perguntinha, gente, questão 1. Qual é a principal diferença entre uma classe e um objeto? Programador de jogos, André, desenvolvedor. Tá certo, né, que eu estava falando da classe bebê, e aí você falou que você também tem vontade, né. Vai que, né. Vamos lá. Qual que é a principal diferença, gente? Opção A? Todo mundo concorda que é a opção A? Vamos fazer um jogo rápido aí de várias questãozinhas, né, até porque eu acredito que vocês tenham assistido às aulas conceituais, né, e vocês vão perceber que lá na aula conceitual o professor, né, ele avança bastante em Java, né, e nas aulas ao vivo é que a gente vai trabalhar mais com questões, vão trabalhar com atividades, eu vou deixar sempre, exercícios para vocês, o Elson está assistindo ainda, recomendo, tá gente, que vocês aí assistam, né, para a próxima aula. Então vamos lá, todo mundo colocou letra A, né, gente, qual que é a principal diferença entre uma classe e um objeto, né? Classe só existe em UML, objeto só em Java, errado, né? Classe é sempre pública, objeto é sempre privado. Classe é uma variável, objeto é um método, né? Então é a nossa letra A, classe é um molde, enquanto que o objeto ele é uma instância. Questão 2, gente, jogo rápido. No exemplo da classe carro apresentado em aula, quais são os atributos que foram definidos? Quem lembra? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Muito bem, né, gente, estão ligados aí, tá todo mundo ainda acordado, né, a essa hora. Muito bem, né, da classe carro, né, os atributos, né, ligar e acelerar não são ali atributos, são métodos, né, então é modelo e ano, gente, né, cor e marcha não foi o que a gente definiu e nem título aí e autor. Certíssimo, né, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Mais uma, gente, em programação orientada a objeto, o que que os métodos eles representam? A, B, C ou D? B. Muito bem, né, gente, isso aí tá facinho demais, né. Métodos não são características de um objeto, são os atributos, moldes que originam os objetos, a classe, variáveis que armazenam dados, não, né, então são ações ou comportamentos aí que o objeto pode executar. Muito bem, mais uma de jogo rápido, última, qual das alternativas não é, gente, uma vantagem da programação orientada a objeto? Letra D? Muito bem, né, gente. Letra D, por quê? Garantia que não haverá erros no programa. Vocês acham que nós temos garantia de não ter erros no programa, gente? O que você acha, Gustavo? Como que não existe garantia? Muito bem, Tati, não, né? Não existe garantias de erros, né, gente? Às vezes o sistema passa muito tempo sendo usada e de repente aparece lá o usuário, né, aquele usuário e ele acaba fazendo algo em que aparece o erro, né. Eu trabalhei muito tempo, gente, como analista e também como testadora, né, inclusive a minha área o abençoado, Tati, é a área de testes, né, gente, e quando nós estávamos implantando um sistema, tinha uma usuária
que eu acredito que ela não tinha nada para fazer o dia inteiro, e ela passou uma semana apertando todas as teclas do teclado e todas as combinações, gente. Ela apertava Ctrl, Alt, S, F, G, F1, F2, e sabe o que foi mais interessante disso tudo? É que ela anotou. Ela notava que quando ela apertava, por exemplo, Ctrl, Alt e a letra I, dava um erro na tela. Ctrl F7 dava outro erro. E ela foi anotando. E ela chegou assim, toda feliz da vida, mostrando todos os erros que ela achou no sistema. Então foi muito fácil de passar para a equipe de programação, simplesmente travar em algumas teclas, né? Uma excelente QA, com certeza, gente. Só que eu acho que ela não tinha muita coisa para ela fazer, né? Ali na empresa que ela trabalhava era um sistema de autopeças e ela passou a fazer isso, né? Então a gente sempre às vezes tem aquele abençoado, né? Então dizer que não tem erros no programa é difícil, né? A gente sempre tem alguma coisa em que a gente não testou ou que a gente não pensou, né, em algum erro ali, né. Se vocês tiverem algumas histórias aí sobre usuários, gente, pode ir colocando aí também, tá. Pode falar, Silvana. Ricardo, Opa, boa noite. boa noite, Ricardo. Eu só tenho uma dúvida. É referente à prova de orientada a objetos. A prova vai começar a partir do dia 29 de dezembro? Então, Ricardo, eu vou estar verificando, mas o Douglas que está aqui, ele pode, explicar melhor, se não na próxima aula eu trago essa resposta aí para vocês, que aí eu vou ver com a coordenadora, com a Josi. É que eu tô perguntando isso porque eu recebi uma notificação que a gente tá de férias, né? Aham. Só que aí no calendário aqui tá aparecendo o dia 29 é prova. Eu não entendi muito bem. Ah, sim, Ricardo, ó, o Douglas também vai pegar ali com a Josi. Eu não sei se você estava no início, né, e também eu não sei se os colegas, alguns que entraram após, né, para a gente não ter aula dia 23 e dia 29, eu estou propondo para todo mundo da gente ter aula nessa quinta-feira, ter aula na terça-feira que vem e na próxima quinta-feira, para não Entendo. É chegar. porque eu acabei perdendo o início da aula que eu tava chegando no trabalho. Aham, Não deu, não deu pra. então coloca Não aí deu no pra ver. chat se você concorda, e os demais que chegaram depois, gente, nós teríamos aula, então, quinta agora, dia 11, tá? E teríamos aula, então, dia 16 e dia 18. Então, nós iríamos finalizar nossas 4 aulas, né, antes ali do Natal, e daí ficaria só a prova depois para vocês realizarem, e aí a gente vai estar perguntando para a Josi, né, a data certa ali para a prova. Tudo bem? Beleza. Por mim, tudo bem. Os nossos colegas também colocaram aqui, né, que é uma boa, de acordo, então fica nesse link, gente, então quinta-feira a nossa segunda aula da disciplina, tá certo? Vai ser nesse mesmo link, né? Isso, nesse mesmo link aí, tá certo? Ok. Obrigado, professora. De nada, Ricardo. O pessoal concorda? Muito bem. Vamos lá, gente. Agora vamos explicar esse código aqui. Já vou falar, Edgar, só um minutinho. Quando se usa ID, sempre vai long. A senha, a senhora deve ser, né? Pode me dizer sobre isso? Sim, gente, nós vamos na próxima aula, a gente vai trabalhar com os diagramas de classes, a parte da UML, a gente vai falar um pouquinho com relação aí a esses tipos de dados. Professora, se puder aumentar ali o slide, só para poder visualizar melhor. Eu vou compartilhar o slide aqui no chat, tá, pessoal? Pode ser? Ok. Compartilhei aí. Porque pelo jeito, se aumentar ou diminuir,
Coloquei no chat, gente, os slides, inclusive, né, vocês já podem utilizar eles aí para estudar depois para a prova, né. E aí, gente, vocês podem colocar aí pelo chat ou vocês podem usar o link lá do Pédulo, né, para vocês colocarem a resposta lá também, né. Se não, vocês podem colocar aqui pelo chat, que eu acredito que seja algo mais rápido. Vocês podem colocar no chat, gente, tá? Se ficar mais rápido ou se vocês quiserem colocar enquanto vocês estão aí pensando na resposta, né, respondendo aí a pergunta do Edgar, né, de usar para o ID sempre long, né, que é um tipo de dado, ela é uma prática comum justamente para pensar, gente, em escabilidade, né, então, para garantir a escabilidade e depois também para evitar ali o esgotamento do que nós chamamos de ID, né. Cria um objeto. Vamos lá, o Bruno. Silvana, eu vou pedir para você desligar seu áudio, nós estamos escutando você. Desculpa, professora. Eu acho que você Eu está liguei sem perceber. pensando, né, nas Uhum, respostas e desculpa. nós estamos ouvindo. Gente, foi sem querer que eu ativei, desculpa. Então tá joia. Cria um objeto carro, define seu método como Fiat Uno e o ano como 2010. Chama o método ligar, imprimindo o carro ligado no console. Chama o método acelerar, imprimindo o carro acelerando no console. Muito bem. Vocês perceberam diferença dos dois códigos, gente? Quem conseguiu perceber uma diferença em linguagem de programação? Os dois usou Java, um Python, o outro Java? Esse é Java, muito bem. Bruno, e o anterior? Python, isso aí. Então, gente, 2 códigos, né, eu quis colocar tanto um em Java como um em Python para vocês perceberem algumas, características de cada um, né, e também para identificar, né, classe, identificar um método, que na programação orientada a objeto é o que a gente tem que olhar e fazer essa verificação no código, né. Para quem está começando, gente, quer migrar de área, né, uma das coisas que eu recomendo é justamente isso, vocês pegarem códigos de várias linguagens, né, e tentar ali entender o que que aquele código ele está, passando, o que que aquele código ali ele está trazendo, né. Vocês tentarem explicar, gente, e entender. Vocês vão começar a perceber que muitos, né, vão apresentar sempre, algumas características, sempre vai trazer algo ali que é possível de você identificar. Que às vezes a gente olha para um código e fica pensando: "Meu Deus, o que que ele traz?", né, mas vocês ali ao longo das aulas, né, do curso todo aí vocês foram aprendendo, vocês tiveram aí algoritmos, vocês tiveram a parte de lógica, a parte de estrutura, de programação, né, inclusive as aulas conceituais ela foca bastante em Java,
né. Mas eu quis trazer ali 2 códigos para vocês visualizarem e verem essa diferença ali, né, com relação à classe, com relação ali à forma que a gente, coloca o método, né. Muito bem, tem uma classe carro com 2 atributos, 2 métodos, classe principal programa que executa a aplicação, instanciado objeto carro 1, atribui valores. Isso aí, gente. Uma classe Fiat Uno com ano e modelo, 2 métodos ligar e acelerar. Muito bom, né, diz que o Fiat Uno é o carro que anda em qualquer terreno, né, gente. Professora, a segunda classe ali, programa, ela também seria um objeto? Porque instanciar uma classe de outra, isso acontece muito? Sim, ainda com uma escada em cima. Né, a Tati está falando com relação ao anterior. Sim, gente, na verdade ali é justamente isso, né, está instanciando uma classe, instanciando outra. Acontece muito? Sim, tá. Acontece bastante. Então eu tenho ali a classe carro, mas ela foi instanciada, né, para o objeto. Muito bom. Vamos lá então, gente, que nosso horário está quase chegando aí ao finalzinho, né. Aqui tem um exemplo de resposta, tá. Muitos de vocês descreveram com mais características, né, mas foi criado ali a classe carro com atributos modelo e ano, né, métodos ligar e acelerar. Muitos de vocês colocaram, né, descreveram ali mais ainda, e instanciado esses objetos e foi mostrado como que cada um deles ali se comporta, né. Então olha só gente, esse desafio aqui, tá, eu vou pedir para vocês aí pensarem, né, num sistema de biblioteca com as classes livro, cliente e empréstimo. Você vai criar essas classes com atributos e com métodos, ok? Professora, vai ter que usar aquele pedal? Ou aqui mesmo pelo chat, Vinícius, fiquem aí Perfeito. à vontade. Instancia separado por uma escada. O Uno, né, com certeza. Pior que ler a mensagem do Gustavo e da Tati em seguida. Muito bem. Esse aqui já está tranquilo, né, gente, já estou dando quase que a resposta aí para vocês, né. Muito bem, gente.
Com relação, gente, a uma instância, né, por que que uma instancia uma classe de outra, é porque a gente vai trabalhar com o que uma classe herde de outra classe, né, e aí a gente vai ver esses conceitos fundamentais da programação orientada a objeto, né, como herança, encapsulamento, né, nas próximas aulas. Muito bem, vocês estão conseguindo, estão colocando. Sistema biblioteca, Wangerson. Muito bem, PHP. Muito bem, muito bem. Para quem já programa, tá tranquilo, né, gente? Tanto faz, Edgar, você pode só descrever, tá? Identificando ali, né, o que é classe, o que é os atributos e os métodos, né? Já passei as classes, já tem alguns atributos, você vai pensar em métodos, tá? Como você pode colocar em Java, o Wangerson colocou lá em PHP, poderia ser em Python, tá? Porque você ama PHP muito bem, né? O Douglas também gosta de PHP, né, Douglas? Eu já gosto de Python, gente. Parece tão intuitivo Python. Mas vocês podem colocar tanto em código como descrevendo, tá, gente? Fiquem à vontade. O ideal seria vocês tentarem, né? Aí, para quem está querendo entrar na programação, tentar ir colocando ali em código. Java também, Bruno? Eu acho mais Python, né? Em Java a gente escreve um pouco mais, né? Python a gente consegue ali dar uma reduzida, né? Um pouco mais em linhas de código. Mas eu também acho muito intuitivo porque o que falo, né? Ele representa muito o nosso mundo real. Você trabalhar ali visualizando como que as coisas funcionam, ele é muito intuitivo. Mas eu acho que Java é o que a gente faz em 5 linhas em Java, dá para fazer em 2 em Python. Mas, né, gente, conforme o site que eu coloquei para vocês aí, eu espero que vocês guardem ele, né? No ranking aí já faz tempo que Python está em primeiro lugar e Java andou meio que caindo, né? Mas continua firme e forte. Quase, gente. Quem mais? Mais alguém? Muito bom. O pessoal gosta do Senhor dos Anéis. Acho que é isso. Isso aí. Muito bom, Wangerson. Muito bom. O pessoal pode compartilhar, gente. Vocês podem alterar, né? De repente, na aula de hoje, você fez só descritivo. Quando você assistir a aula conceitual, você pode passar isso para uma linguagem, seja PHP, como nosso colega colocou, como sendo Java ou Python, né, ou outra linguagem de orientação aí ao objeto, tá certo? Muito bem, gente, vou deixar, né, vocês pensarem aí mais um pouco, né, nesse desafio aí do sistema de biblioteca, que tem que pensar mais, né, em métodos mesmo, né? Aqui seria um exemplo só de resposta, tá? Vocês percebem que, né, eu dou o exercício, mas eu dou ali um exemplo de resposta para vocês
guardarem esse exemplo, principalmente, né, para quem ainda não está na área da programação, está começando agora. Então, o livro, né, possui os atributos título, autor e o ano, métodos para mostrar as informações do livro. O cliente possui ali os atributos como CPF, métodos para mostrar dados do cliente, né, por exemplo, consultar. Empréstimo relaciona um cliente a um livro com atributos de data e prazo. E método seria para exibir detalhes ali tanto do empréstimo e também verificar se o livro está atrasado ou não, se ele foi devolvido ou não, né? Então, alguns exemplos aí de resposta, tá certo, gente? Então, olha só, vou deixar essa tarefinha de casa, tá? E aqui já estou mostrando que é em Java esse código, tá, gente? Você vai explicar esse código aí. Então, assim, para o pessoal, né, que está começando na programação, tentem, gente, linha a linha, olhando o que cada linha tá fazendo, né, o que o código está fazendo, qual que seria o resultado, né, apresentado ali do código, né, e coloquem ali no Pedlo a resposta para esse código aqui, tá? Então, deixo aí como uma tarefa de casa, né, para vocês estarem resolvendo e executando. E recomendo, né, quem ainda não assistiu às aulas, gente, assistam, né, lá vocês têm inclusive para acompanhar com a explicação ali de instalar o Java, de abrir, de começar criando classes, o professor vai explicando ali como você executa isso e ele trabalha com Java, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente viu um código em Python, né, o qual também eu consigo visualizar ali classes, métodos, atributos, né, para vocês não se prenderem muitas vezes à questão de uma linguagem só, né, mas também tentar olhar ali os códigos e visualizar, né, o que a gente tem ali. Então, fica como uma tarefa de casa, tá? E aí, uma reflexão, né, gente? Vocês já imaginaram se vocês fossem modelar um sistema como o da Netflix, quais classes você iria criar, atributos e métodos, né? Por que pensar em modelar, né, gente? Porque nós temos tantos sistemas que já estão aí em uso, por que não modelar o sistema da Netflix e quais classes a gente criaria? Acredito que todo mundo aí, né, já assistiu, já usou, já abriu, né, mas comecem a pensar sobre isso também, certo? Olha aí, pessoal, qual a turma de quem perguntou sobre a prova do dia 29? Vinícius? Foi você que tinha perguntado? Ô, professora, não fui eu, não. Acho que Não? foi Fui eu. Ricardo. Qual que é a turma, Ricardo? O Douglas está perguntando sobre a prova do dia 29. Cara, eu sou da turma de fevereiro de 2025. Tem prova para o dia Eu acho que é 22. até 9. Eu acho que é até 9, se eu não me engano. Isso aí, Tati. É engenharia dia 22, porque é segunda, né? E lembrando, gente, se o pessoal de engenharia tiver aí, quem está fazendo engenharia de software, né, na segunda-feira, amanhã a gente tem aula. A gente vai adiantar a aula também, tá? Não, e desculpa, perdão. Agora que eu vi ali, a prova é dia 22. 22. 22. A prova vai dia 22 até dia 30. Isso. É, isso aí mesmo. Então tá bom. Por isso que nós vamos adiantar, gente, as nossas aulas aí, tá certo? Tudo bem então, gente? Tudo. Então, olha só, deixei aí para vocês uma tarefa para vocês estarem resolvendo, né? E uma reflexão aí para vocês também pensarem, certo? Na próxima aula, a gente vai começar com a parte da UML, então a gente vai trabalhar com o diagrama de classes. Eu vou trazer para vocês aí algumas ferramentas, né, que nós utilizamos para se trabalhar então com alguns diagramas. E daí vocês vão entender um pouquinho por que o diagrama de classes, né, gente? Por que ele é específico aí para nossas aulas de programação orientada a objeto, tá bom? Obrigado aí, Vinícius.
tá? O pessoal aí que mandou atrasado, quem entrou atrasado, gente, quinta-feira é a nossa segunda aula, não esqueçam, mesmo horário, pelo mesmo link, né? Nós vamos adiantar nossas aulas aí. Quem ainda não conseguiu assistir as aulas conceituais, eu recomendo, gente, que assistam, tá? Quem tiver perguntas, coloque no chat também. Eu deixo o Pedlo, tá? Para vocês ali um ambiente para vocês colocarem os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar. É uma forma de tanto vocês se comunicarem como eu tá percebendo ali o que vocês estão resolvendo, né, com relação às nossas aulas e aos nossos conteúdos. Beleza, gente? Então a gente se vê na quinta-feira. Beijos aí no coração de vocês, né? E que vocês tenham aí uma boa noite. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau. Eu vi que teve uma pessoa que entrou agora, a gente acabou de encerrar a aula, e aí se você não conseguiu assistir, vai ficar disponível lá no canal do YouTube, tá? Lá na playlist tem uma playlist chamada TI, Programação Orientada a Objetos. Eu vou criar, na verdade, essa playlist, porque essa daqui é a primeira aula. E aí vai estar lá, beleza? Boa noite para todo mundo. Isso aí, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.